pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos à mais nova forma de trabalho que a gente está instituindo aí no nosso centro universitário, né? De agora em diante, a gente vai ter algumas aulas online, então diretamente da plataforma. O objetivo dessas aulas online já deve ter sido esclarecido para vocês, é que a gente não faça mais reuniões presenciais em função do surto de coronavírus que estamos vivendo aí no nosso país, tá? Em função disso, então, a gente está preparando algumas aulas online. Eu peço desculpas para vocês hoje que só estão ouvindo a minha voz, né? Vocês não vão tá vendo meu rostinho aí para na videoaula de hoje, porque eu não deixei tudo pronto ainda, estou preparando aqui uma forma para a gente conseguir estar gravando as videoaulas aí para ficar de uma forma bem interessante. Legal? Então, gente, a gente iria começar, né? Vamos começar agora um conteúdo novo sobre imunidade adquirida, tá? Já esclarecendo, eu tive um dos grupos, né? Um dos nossos grupos, o grupo A, teve aula, não sei se foi o grupo A, agora não me lembro, foi o grupo A ou o grupo C, que teve aula comigo já sobre imunidade adquirida e já teve essa aula. Enquanto isso, 2 grupos de trabalho não tiveram essa aula ainda, porque no dia seguinte o pessoal foi para o dia de campo, e aí acabou que a gente não conseguiu fazer a aula presencial, tá? Então, para alguns de vocês, essa aula vai ser uma revisão, para outros de vocês, a gente vai estar começando um conteúdo novo, ok? Então, gente, a gente vai começar a falar sobre imunidade adquirida, que é muito diferente da imunidade inata, que a gente estava acostumado e falando muito até agora. A imunidade inata é aquela que nasceu com você, né? A gente não precisa de uma pré-exposição à doença, a gente não precisa de uma vacina, eu não preciso, de forma alguma, a imunidade inata é aquela, então, que veio com você lá desde o ventre já da sua mãe, né? Você já veio pronto, é a que veio com você. Enquanto a imunidade adquirida, como a palavra já diz, é aquela que você vai aí conhecendo doenças, conhecendo coisas contaminantes e a partir daí você desenvolve imunidade contra, ok? A gente pode ter algumas diferenças de nomenclatura para vocês, que vocês podem encontrar em livros, na literatura, tá? E eu chamo a atenção aí que a imunidade adquirida é o mesmo de imunidade adaptativa, é a mesma coisa, tá? A gente vai ter classificações posteriores, né? A gente vai classificar em imunidade humoral ou celular, que fica mais para frente isso aí, mas se vocês encontrarem em livros, em artigos ou videoaulas, né, sobre imunidade adquirida ou adaptativa, é a mesma coisa. Então, basicamente, né, ela é gerada ao longo da vida, tá? Então, não é mais aquela que nasceu com você. A principal forma de imunidade adquirida que a gente conhece é a vacinação, né? A gente vacina e após eu estar vacinado, eu agora não vou mais contrair aquela doença, porque eu tenho imunidade específica contra ela. Legal? Então, olha lá, para derrotar seu inimigo é preciso conhecê-lo. A gente está aí passando, né, por um momento delicado da nossa existência, que é um surto de um vírus completamente novo, um vírus que nós não conhecemos e que a gente pouco sabe lidar com ele, que é o coronavírus. O coronavírus se tornou um alarde tão grande porque justamente o nosso sistema imune nunca viu esse vírus e não consegue reconhecê-lo. Como a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue ter uma resposta imune adequada contra esse vírus. E é o que deixa ele tão perigoso. É o que faz com que o coronavírus, mesmo não sendo um vírus aí fatal para alguns, nos deixe hospitalizados, nos deixa aí dentro de uma clínica,
ou então nos leve até uma UTI, né? Por isso, justamente porque a gente não conhece esse vírus, a gente não tem imunidade contra ele. A importância aí do desenvolvimento de uma vacina é justamente isso. A gente quer fazer com que as pessoas passem a reconhecer esse vírus. Então, vão desenvolver ali uma vacina contra ele. Essa vacina vai conter uma pequena amostra desse vírus que não seja suficiente para causar a doença, e essa pequena amostra vai fazer com que o nosso organismo já reconheça o vírus, e quando a gente realmente estiver de frente com ele, a gente passa a conseguir combater ele. Ok? Tranquilo, então, a diferença de imunidade inata e imunidade adquirida ou adaptativa. A principal célula responsável pela resposta imune na imunidade adaptativa é o linfócito, tá? O linfócito aqui demonstrado ali como nosso super-herói, né, das células do sistema imune, ele tem esse formato aí mais redondo, principalmente do núcleo, muito diferente das outras células que a gente viu na aula prática. Os linfócitos, eles têm esse núcleo bem grande, que ocupa praticamente toda a célula, e que tem um citoplasma aí bem raro mesmo, bem escondido, o que torna ele aí bem fácil de ser reconhecido. Tá? Ele não é nosso maior leucócito, né? O linfócito aí tem um tamanho um pouquinho maior do que as hemácias, vocês já conseguem comparar aqui as hemácias laterais aqui com o linfócito, tá? Mas a coloração dele é bem marcante, justamente porque o núcleo fica muito corado, né? O núcleo do nosso linfócito fica corado desse roxo, esse azul bem forte aí, enquanto o citoplasma dele fica um pouco mais apagadinho aqui nas laterais. Legal? Os linfócitos, eles são responsáveis principalmente pela criação de anticorpos. Então, tem que estar na cabeça de vocês que os linfócitos criam anticorpos. Isso a gente repetiu também várias vezes durante a aula. Como que acontece essa criação de anticorpos? Por que os linfócitos são os principais leucócitos da imunidade adaptativa? Os linfócitos, eles não são a nossa primeira linha de defesa, tá? Se vocês lembram lá nas nossas aulas sobre fagocitose, a gente tinha algumas células que são capazes de fazer fagocitose, mas morrem logo em seguida, que são os neutrófilos, né? E algumas células que são capazes de fazer fagocitose, mas que permanecem vivas. E aí a gente tem um exemplo bem clássico que são os macrófagos, tá? Aqui a gente tem demonstrado uma célula dendrítica. A célula dendrítica nada mais é do que aí um tipo de macrófago, né? Um tipo de célula que consegue fazer fagocitose, que está presente principalmente na pele, né? A gente tem bastante célula dendrítica. Então, ela é a nossa principal célula que vai apresentar tudo aquilo que ela faz na fagocitose, então ela consegue fazer fagocitose e ela leva esses pedacinhos dos micro-organismos, do vírus ao qual ela já fez a fagocitose, que a gente vai passar a chamar de antígeno, né, esse pedacinho aí de vírus ou bactérias, ela leva esse pedacinho até o linfócito, ok? Então, nesse momento aqui, ela é uma célula apresentadora de antígeno. Ela está mostrando esse antígeno para o linfócito. O linfócito, por sua vez, vai passar a reconhecer esse antígeno, ok? E aí ele vai se diferenciar em vários tipos de linfócitos, né? Ele vai se diferenciar de acordo com sua função, tá? E ele pode passar a ser um linfócito, a gente vai ver mais sobre linfócito B, produtor de anticorpos, ou um linfócito T, tá?
Esse linfócito aqui, ele está diferenciado em linfócito T e ele vai ser um linfócito T efetor, que é o linfócito que vai fazer o combate àquela doença, que vai ativar outras células, que vai aí liberar alguns mediadores químicos para justamente fazer essa resposta imune, ou ele pode se diferenciar também em células de memória. O que são essas células de memória? Se a gente lembra lá dos nossos órgãos secundários do sistema imune, eles são órgãos que eles acabam servindo como reservatórios, né? Eles são reservas de linfócitos. E esses linfócitos que ficam reservados são justamente os linfócitos de memória, tá? Que já reconheceram algum antígeno, que já conhecem e são especializados para aquele antígeno, ficam ali reservados nesses órgãos secundários, para que justamente se eu tiver alguma reinfecção ou reinfestação, eu vou ter células aí reservadas para fazer o combate, tá? Eu tenho aqui, trouxe para vocês algumas ilustrações de linfócitos que ficam um pouco diferentes daqueles que vocês viram durante as aulas práticas. Os linfócitos que vocês viram nas aulas práticas são de animais saudáveis e que não tem nenhuma patologia, não está acontecendo nada com eles, tá? A gente pode ter alguns linfócitos que estão ativados, tá? A gente chama esses linfócitos de linfócitos reativos, ou então no exame de sangue aparece como linfócitos atípicos, tá? Os linfócitos reativos, eles têm esse formato aí um pouco diferente, o núcleo deles, percebam que permanece redondinho, bem fechado, corado, com uma coloração mais escura, mas o citoplasma fica bem grande e perde o seu formato, tá? Fica grande mesmo. Justamente porque o que acontece com esses linfócitos? Eles podem estar secretando mediadores químicos, né? Aí tentando fazer o combate a algum vírus, alguma bactéria. Eles podem estar secretando mediadores químicos para ativar outros linfócitos ou então pedir a atenção de outras células do sistema imune, ou justamente podem estar produzindo anticorpos, tá? E fazendo essa liberação de anticorpos. Obviamente que nessa lâmina, nesse formato, vocês não vão conseguir saber exatamente quem está produzindo anticorpos, quem que está fazendo liberação de mediadores químicos, né? Mas o que vocês conseguem perceber é que esses linfócitos, eles estão ativados, né? E se eles estão reativos, é porque eles estão fazendo alguma resposta eles estão tendo alguma resposta ali do sistema imune. Então, possivelmente esse paciente pode ter alguma infecção ou viral, né? Ou ele pode estar respondendo a algum tipo de tumor, né? Quer dizer que eles estão fazendo algum tipo de combate. Tem aqui mais alguns linfócitos para vocês, tá? Aqui um linfócito normal, percebam lá que esse aqui é um linfócito, vocês já estão acostumados, né? Praticamente a gente só vê núcleo aqui, muito pouco, nem se vê ali o citoplasma. Esse linfócito aqui é a mesma coisa, vocês veem bastante núcleo e bem pouquinho citoplasma. E olha ali, aqui eu tenho dois linfócitos diferentes, ó. Um linfócito que eu consigo ver o núcleo, mas eu vejo o citoplasma deformado. Aqui é da mesma forma, eu vejo um linfócito com um núcleo bem redondo e um citoplasma grande, tá? Que significa que ele está reativo, ele está ativado. Então, as nossas linhas de frente aí da imunidade adaptativa são os linfócitos. Eles fazem nossa principal resposta. Eu vou encaminhar um vídeo agora para vocês sobre a diferenciação dos linfócitos B e linfócitos T, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção ali no vídeo é que os linfócitos B são responsáveis pela produção de anticorpos, tá? Legal? E os linfócitos T são considerados células efetoras, ou seja, que vão até a célula contaminada, que vão até um outro linfócito e que pedem ajuda, que são ativos, eles vão até e vão fazer o combate
desses micro-organismos, são a nossa linha de frente, tá? Então, é diferente os linfócitos T dos linfócitos B. Peço atenção também no momento que o professor ali explica sobre a diferenciação dos linfócitos T CD4 e T CD8, tá? A gente vai vendo isso com calma ao longo dos nossos dias de aulas online, tá? Mas prestem bastante atenção nesse detalhe. Logo após que vocês verem os vídeos disponíveis, vão ter algumas questões, tá, para vocês, bem rápidas de responder, a respeito justamente sobre imunidade adaptativa, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato pelo chat. Quem tem colegas que não conseguiram ainda acessar a plataforma, por favor, que entrem em contato via WhatsApp mesmo, que eu vou estar disponível durante esse período da aula aí, das 7h25 das 7h45, desculpa, até as 9h25, ok? Então, pessoal, muito obrigada e bom estudo a todos.